Bíblia em Isaías, capítulo 53, e ao ler esse versículos aqui, nós podemos ver algo tão profundo que o profeta vê antes da cruz. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 53, 4: certamente ele tomou sobre si as vossas enfermidades e as vossas dores levou sobre si. Em outras palavras, nesse culto aqui eu quero declarar, você não pode ter nenhum motivo de estar doente. Olha o que Isaías diz, certamente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, e nós que reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de alguns, de todos nós, a iniquidade de todos, nós pregamos sobre isso domingo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Existe uma diferença entre ser ovelha de Jesus e, infelizmente, bode. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é ovelha ou você é bode? Pastor, qual é a diferença de ser ovelha? A ovelha vai para o matadouro e não abre a boca. O nosso Jesus, como ovelha, a Bíblia diz isso, ele é oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Quando é comprovado que quando uma ovelha vai ao matadouro, ela não fica. Qual que é a diferença entre ovelha e bode? O bode, quando sabe que vai morrer, ele começa a dar chute. Já viu aqueles irmãos, quando você fala: irmão, você precisa tomar jeito, aí o irmão começa a chutar: quem você pensa que é? Eu só ouço a Deus. Como que você vai ouvir a Deus, você não ouve nem o seu pai nem sua mãe na sua casa? Não, pastor, tome a sua cruz. Hoje eu quero te dizer, você vai ter um encontro real com Jesus. Eu quero declarar que nessa noite só tem ovelha de Jesus aqui, aleluia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, está falando de quem aqui, irmãos? Alô, está falando de quem? De Cristo. Isso é antes da cruz, 700 anos antes da cruz, o profeta Isaías já estava falando: ele vai morrer, ele vai levar todas as nossas iniquidades, e sabe o que vai acontecer? O castigo que lhe traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A segurança naquilo de quem ele é. Quem ele é? Ele não é apenas um homem, ele é o Deus que se fez carne e anda em nosso meio. Eu quero te dizer, Jesus está aqui nessa noite. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, ou seja, resgatar a muitos. Quem ele é, pastor? O mundo busca heróis, mas só Jesus é o verdadeiro Salvador. Antes do princípio, ele já era, e depois do fim, ele vai continuar sendo. Os reis passam, os impérios caem, mas o seu reino permanece para sempre. Ele, na fraqueza dos homens, ele é a força. Fala para o irmão que está do seu lado: fica firme, irmão, porque Jesus é a sua força. Diga aleluia. No túmulo não pode segurar Jesus, a morte não pode vencer, porque ele é a própria vida, aleluia. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Onde a religião falha, Jesus transforma. Aonde a lei condena, Jesus é a salvação. Eu quero te perguntar nessa noite: você tem fome e sede por Jesus nessa noite? Jesus só pode manifestar algo na sua vida nessa noite, a menos que você tenha fome e sede, e um desejo insaciável pela presença. Ou seja, quando nós nos expomos a Jesus, nada é neutro em nossas vidas. Você está aqui num culto como esse, nós estamos ouvindo falar de Jesus, algo poderoso vai começar a acontecer em você e lá na sua casa. Por que nós estamos apontando para Jesus, nós estamos falando dele.
E quando nós falamos dele, não tem como negar. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que a designei. Em outras palavras, quanto mais eu falo de Jesus, quanto mais eu falo da beleza de Jesus, mais Jesus quer revelar dele para nós. O nosso desejo nessa noite é que Jesus apareça lá na sua casa. A pergunta é nessa noite: e se Jesus resolver nessa noite mudar de endereço e aparecer lá na sua casa? Coisas mudariam? Nós temos que ter um compromisso nessa noite sustentável, de criar um ambiente que Jesus possa mudar de endereço e morar lá na sua casa. Você tem que estar disposto para isso. Pastor, o que é a cruz de Cristo? Eu quero falar nessa noite do aspecto pós-cruz de Cristo. Existe o antes da cruz e o depois da cruz. Quatro aspectos sobre a cruz de Cristo. O primeiro aspecto é o resgate da cruz. Depois que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. No Velho Testamento, não sei se você sabe, mas era baseado na lei. Na lei é o que? Se você cumprir, eu não sei se você sabe, mas quando você tem filhos, tem que ter leis estabelecidas na sua casa. Não colocarás a mão na tomada, porque se colocar a mão na tomada, o que acontece? Não pegarás a faca, porque se pegar de qualquer jeito, o que acontece? Era assim na lei. Comporta, bem sucedido. E lá, o resgate da cruz, quando nós falamos do resgate da cruz, em Deuteronômio dá um parâmetro para nós. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, diz assim: e será que se ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje lhe ordena o Senhor, te exaltará sobre todas as nações. Quantos aqui querem vida próspera aqui? Se fosse na velha aliança, você teria que pegar esses versículos que eu vou ler agora: bendito serás a cidade, bendito será no campo, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o teu cesto, bendito serás ao entrar, e aí de Deuteronômio, do capítulo 1 até o 14, é só bênção. Fala para o irmão que está do seu lado: é só bênção. Agora, se ficasse até o 14, seria muito bom. E até a gente canta: é bênção, é bênção. Quantos aqui já cantaram lá no aniversário? É bênção sobre... Teria esse corinho aqui. Só que se não fosse a cruz de Cristo, pós-cruz de Cristo, haveria um problema. Porque a partir do versículo 14, é só maldição. É só coisa ruim. Fala para o irmão que está do seu lado: não vem falar coisa ruim nessa noite não, aleluia. É maldição instalada para tudo que é lado. E eu quero te dizer nessa noite, que falar só de bênçãos, infelizmente as igrejas só estão pregando sobre bênçãos, como prosperar, vamos, 5 motivos, e aí tira Cristo do centro. Quando Cristo sai do centro, sabe o que acontece? Volta para a lei. E na lei é o seguinte: se comportou bem, é bênção. Agora comportou mal, é maldição na cabeça. É céu de bronze, diga misericórdia. Versículo de Deuteronômio 28, que diz assim: será porém, se não deres ouvido à voz do teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os mandamentos e os meus estatutos que lhe ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão, diga misericórdia. Pós-cruz de Cristo, toda a maldição, como nós lemos no profeta Isaías, foi levada. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é tão poderoso. Mas tem muito crente hoje que quer viver antes da cruz. E Jesus disse: se você não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Existe algo muito poderoso nessa frase. O ponto final do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se não houvesse a cruz de Cristo, o pós-cruz de Cristo, era só maldição. Era só coisa ruim. Aprove a Deus a cruz de Cristo. Maldição, o que é maldição, pastor? Perca da comunhão com Deus. Esse negócio de vir no culto, tem muitos irmãos que vêm no culto, e ele, infelizmente, não entende que hoje ele tem livre acesso com Deus. Aí ele fica esperando um bom louvor, e eu quero te dizer, o louvor não é para você. O louvor é para exaltar a Cristo nessa noite.
Tem irmãos que vêm, os geladeiras, vê se o irmão que está do seu lado é o geladeira ambulante. Sabe quem é o geladeiro, o crente geladeira, André? É aquele que está num culto como esse e não dá um amém, glória a Deus. Ele está esperando o momento do culto, que ele vai, não, agora, não, irmão. Quando você chegar num culto, ou lá na sua casa, na sua célula, a unção de Deus tem que chegar junto com você. Maldição, perca da comunhão com Deus, enfermidade, derrota diante dos seus inimigos. O negócio era tão complicado, miséria. Você acha que pobreza é na nova aliança? Não, é claro que nós não pregamos sobre você vai ficar rico, mas após a cruz de Cristo, não pode faltar nada. Diga amém por isso. Mas eu vejo muito crente que mesmo pós cruz de Cristo, ele vive uma vida miserável. Falta tudo, e ele chega com uma voz piedosa: ai pastor, eu sou tão humilde, que falta tudo lá em casa. É porque não teve um encontro real e genuíno com Jesus. Não teve um encontro real. O salário do pecado é a cruz nos resgatou. Falar do resgate da cruz, né? Nós podemos falar que Cristo, olha o que Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, houve uma troca, houve um resgate da cruz. Sabe o que era para nós? Era maldição, condenação. Fala para o irmão que está do seu lado: nós estávamos perdidos. Está perdido. O resgate da cruz, o que te fez? E eu vou falar das coisas boas daqui a pouco. Te faz agora ter comunhão com Deus. Você num culto como esse, cansado, talvez você veio do serviço, fez evangelismo, você cansado, mas você pode ser cheio do Espírito Santo. O que é bênção pós-cruz? É paz com Deus, irmãos. Hoje você pode estar num culto como esse e ter paz com Deus Todo-Poderoso. Deus não está irado com você. Não há uma pedra, não há aquele míssil que lá no Éden foi lançado. Tinha um míssil lá no Éden. Não era do Elon Musk, não. Era um míssil de condenação, culpa e medo sobre a sua cabeça. Sabe aonde foi aplacado a ira de Deus? Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E agora, pastor, o que é bênção? É paz com Deus. Temos esse direito de ter paz, vida e vida em abundância. Você não precisa viver numa depressão, coisa ruim. Eu quero te dizer nessa noite, olha aqui para mim, que antes da cruz, a minha vida era complicadíssima. Aqueles que vivem antes da cruz, que não teve uma experiência com Jesus, são aqueles que vivem em depressão. Ai pastor, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é conhecer a Cristo. Mas o antes da cruz, o que é? Está procurando, por que eu nasci, por que eu vim a esse mundo? Ele não achou o sentido ainda. Sabe o que é o sentido da vida? É conhecer a Cristo. Eu tinha tantos porquês na minha vida antes de conhecer a Cristo. Eu ficava me perguntando, por que eu nasci, pastor? Tem muita mulher que depois que casa, e chega no marido e fala, para onde que nós vamos? Está perguntando os porquês da vida. E nós, antes da cruz, não temos as respostas. Existe um vazio dentro de nós. E o resgate da cruz faz com que eu e você tenhamos uma experiência com Jesus. Pastor, se você me perguntar nessa noite o que falta na vida dos jovens, é uma experiência com Jesus. Nós vivemos uma geração com maiores problemas mentais. À medida que você tem uma experiência com Jesus, quero te dizer, à medida que você tem uma experiência com Jesus, os seus pensamentos voltam para o lugar. Aquele que queria um sentido da vida, ele encontra o sentido da vida. Por que tem gente com muita depressão? Porque não tem o sentido da vida, e ele fica caçando, ele fica ansioso pelo amanhã. Quando você tem um encontro real com Jesus, você encontra o sentido da vida, você encontra a beleza, Ele é a própria beleza. A cruz nos transporta para vencer o pecado, e aí você fica lutando. A minha vida era uma miséria antes de conhecer a Cristo, faltava tudo,
E um dia eu tive uma experiência com Jesus no encontro com Deus, e a minha vida foi totalmente transformada. A maior crise nossa é que tem muita gente que está sentada aos domingos, ele ouve a palavra semana após semana, mas ele nunca teve uma experiência com Jesus. Aí você chega no irmão, você está faminto, aí vem aqui o Kelvin, canta essa música maravilhosa, toda a terra, irmão, já era para todo mundo cair na unção, quando ele diz que toda a terra está cheia da glória, porque aquele que teve um encontro com Jesus, quer que a terra queime pela glória. Mas infelizmente, tem muitos que vêm num culto, domingo após domingo, mas nunca teve uma experiência com Jesus. Quem é Jesus para nós? Antes nós vivíamos no pecado, antes da cruz, não conseguimos vencer, não dá, você pode tentar, não dá para vencer, somente uma experiência com Jesus, você vence o pecado. Ele é a razão de estarmos aqui nessa noite, Ele é a razão desse culto, Ele é a reunião, Ele é a razão de todo final de semana, quando você reúne lá no grupo com a sua célula, Jesus tem que estar lá, irmão. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus está aqui nesse culto nessa noite, Ele é mais real que essa cadeira que você está sentado. O segundo aspecto da cruz, é o aspecto da linha divisória da cruz. Há dois tipos de homem, o homem espiritual e o homem carnal. Tem dois tipos de pessoas me ouvindo aqui. Aí depois você pergunta para a pessoa que está do seu lado, se é com você que o pastor está falando, é o carnal, é aquele antes da cruz, é aquele que ama os desejos da carne. O homem carnal, ele pende para as coisas carnais, ele está aqui, mas sabe o que ele queria mesmo? Está no forró bodó, ele queria estar agora pulando em cima de um carro no baile funk. Ela está aqui, mas o que ela queria mesmo, é estar de mini saia beijando alguém. A linha divisória separa o antes da cruz e o... Aí eu te pergunto, onde você está? O homem carnal? Ele divide. As pessoas falam, não pastor, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo não, existe o antes da cruz e o depois da cruz. Os carnais, eles não aguentam ficar num culto como esse, eles cansam, eles sentam na hora da adoração, são carnais, não experimentaram o que nós experimentamos. Nós experimentamos da fonte da vida, aleluia. Nós experimentamos aquele que é o autor e criador de todas as coisas, nele subsiste todas as coisas, nele é o amém, ele é o amado de nossas almas. Se ele aparecesse para você nessa noite, você sentiria a razão da sua vida. Os carnais não amam a Deus, ele ama o mundo, ele ama o cosmos, ele ama as coisas desse mundo. O carnal, ele ama esse mundo, ele ama os racionais. Se te pegarem um dia no seu carro ouvindo Racionais sozinho, ele odeia a Deus, os carnais odeiam a Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, que vai chegar um momento, que vai dar coceira no ouvido quando falam da palavra, eles não aguentam ouvir a palavra, eles estão aqui cansados. A linha divisória, eu vou separar o carnal do espiritual. Infelizmente, tem gente muito boa, mas é carnal, ele é bife. Fala para o irmão que está do seu lado, ele é bife. O que é bife, pastor? Quem gosta de comer carne mal passada, levanta a mão. Carne mal passada, o que acontece? Quando a carne vem mal passada, deixa eu te ensinar um pouco de churrasco. Eu não gosto muito de churrasco, mas a carne mal passada tem um ponto. Qual que é o ponto? Que quando você corta a carne tem que sair sangue. Tem muito crente que é bife, é o próprio sangue dele, não é o sangue do madeiro, é o sangue dele. Ele está antes da cruz. Por isso que eu quero te dizer, na sua célula tem muito bife, na minha célula tem muito bife. Eles não querem, você vai lá, você vai empolgado. Às vezes eu vejo os líderes empolgados, os pastores vêm aqui, eles falam, irmão, dá amém, e abraça, mas você não consegue mudar a natureza do homem. No culto como esse, pode ser que tem gente que nem entrou no culto ainda, está esperando o momento que ele vai entrar no culto ainda. São os carnais.
Os carnais não querem as coisas espirituais. Ele é mundano, ele ama o mundo. Sabe aquele irmão que você fica segurando, irmão, não vai, pelo amor de Deus, lê a Bíblia, e você pega no colarinho e fala, lê a Bíblia, vai fazer, mas ele não quer. Quem já viu gente assim? É a linha divisória. Vai chegar um momento, talvez esse seja o culto, que é a sua linha divisória. Qual que é a linha divisória? Do homem carnal para o homem espiritual. E esse segundo tipo de homem que eu quero falar nessa noite aqui, é o homem espiritual. Quem são esses? Ah, irmão, esses são diferenciados. Fala para o irmão que está do seu lado, você é diferenciado. O homem espiritual, ele ama a Deus. Ele vem numa adoração, ele adora o Senhor com todo o coração. Ele não vê a hora de chegar ao culto, ele fala que hora é o culto. Ele é apaixonado por Jesus. O homem espiritual, ele lê a Bíblia. Irmão, não tem como você vir falar para mim que é homem espiritual e você não lê a Bíblia na semana. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você já leu a Bíblia? Leu essa semana? Você falar para mim que é crente e não lê a Bíblia, não é normal você ser crente e não ler a Bíblia. Você não ter desejo de orar, passar a semana inteira, no culto eu lembrei de Deus. E quando eu falo do homem espiritual, é uma nova raça. Deus está levantando no meio dos adolescentes aqui da Ibave Centro, uma nova raça. Quem são eles, pastor? Os apaixonados por Jesus, os que vão gastar a vida, os que vão subir os morros dessa cidade, proclamando o Evangelho da cruz de Cristo. Deus levanta uma nova raça nessa noite. É um novo tipo de homem, é um novo tipo de mulher. Quando eles falam, os céus vêm na terra. Quando eles vão orar por pessoas, pessoas são curadas instantaneamente. É um novo tipo de gente, é uma nova raça. Deus está levantando uma nova raça no nosso meio. Deus está levantando os céus esses dias. Ainda que as pessoas falam, pastor, cadê o avivamento? O avivamento está chegando para uma nova raça. Essa semana eu vi um vídeo muito complicado e eu chorei quando eu acabei com o vídeo. Já assistiu o vídeo? Que nós vivemos a geração que mais tem pecado, uma geração que mais tem suicídio, de uma geração que os jovens são apáticos à palavra, de uma geração que não aguenta uma hora de louvor. Terá dias aqui, recebe a equipe de louvor, é espiritual que eu estou falando agora, que teremos horas e horas adorando ao Senhor, numa música emendando na outra, uma música emendando na outra. Vai quebrar corda de violão, nós vamos ficar horas aqui, os instrumentos vão quebrar, porque nós vamos buscar aquele que é digno. E quando eu assisti nesse vídeo falando que nós somos a geração mais, que não tem avivamento, coisa nenhuma, ele metendo o pau, o rapaz metendo o pau, desculpa falar isso, falando mal de avivamento, porque eu sou apaixonado por avivamento. Eu fechei o vídeo no celular e chorei, porque ele não conhece uma raça que quando se levanta para adorar, para buscar, e eu falei para Deus, nós seremos essa raça, que vai se levantar para adorar ao Senhor, para buscar o Espírito Santo. Existem essas duas faces da cruz, que estou falando, a primeira face é o resgate, e o segundo é a inclusão, através da cruz, é agora, nessa nova face da cruz, é um novo tipo de homem, é uma nova tipo de mulher. Em outras palavras, algo aconteceu em você. É fácil saber quem transpassou a cruz e quem não. No Éden houve a maldição, o homem tinha um misto sobre a cabeça. Agora, a partir da cruz de Cristo, após a cruz de Cristo, há transformação, há mudança, há pecados perdoados, diga glória a Deus, há um novo homem, uma nova mulher, há um jeito de viver diferente, há uma vida santa para ser vivida. Fala para a pessoa que está do seu lado, um novo homem. Fala com mais força e diga, um novo homem, uma nova raça.
Deus está levantando os seus esses dias. Aponta o dedo como profeta para o irmão, fala: você é essa pessoa. Não, diga bem bravo para ele, fala: você é essa pessoa. Terceiro aspecto, e o louvor já pode subir, que nós vamos quebrar o pau aqui orando agora. Terceiro aspecto da cruz de Cristo é o aspecto da inclusão do velho homem para o novo homem. Já não é mais você quem vive, tem outra vida dentro de você. É a vida de Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esse aspecto é fundamental, é a inclusão, é o ponto final do velho homem. Haverá um dia que tem um ponto final do velho homem, um dia que a morte vai morrer. O apóstolo Paulo entendeu isso, quando ele diz, o apóstolo Paulo viu a morte. Quer que eu provo? Quando ele dá de cara com a morte, ele diz: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Sabe aonde? Sabe quem venceu a morte? O pecado. Jesus morreu, o salário do pecado é a morte, resolveu com sangue. Só que a morte foram vários golpes. Houve 3 dias que Jesus teve que ir lá, pegar a chave, para nos entregar e falar: hoje você pode ter vida e vida em abundância. A cruz de Cristo fala da inclusão do novo homem. Essa inclusão é muito importante. Por quê, pastor? Porque agora, na nova inclusão do novo homem, é a paz, a alegria, a felicidade. Alguns dizem: bem que eu queria viver como os do lado do mundo. Eu quero te dizer, não tem nada de bom lá no mundo. Quando você entende o aspecto da inclusão do novo homem, acabou as coisas do mundo para você. Você está estragado. Quando eu me converti aos 14 anos, e o pastor subia aqui em cima, e ele pegava uma camisa como essa dos Radicais Livres, e ele falava: só aqueles que amam a Jesus podem usar essa camisa. Aí um dia eu comprei aquela camisa, e eu falei: agora eu sou autorizado a ser um novo homem. Mas não era a camisa que me fazia diferente, era a cruz de Cristo. Era a cruz de Cristo. Por isso que ele diz que aquele que não pega a cruz e não vem após mim não é digno de mim. Em outras palavras, eu quero te dizer nessa noite que não adianta nada você usar uma cruz, uma correntinha, e ela não ter um impacto na sua vida. Não adianta nada a cruz de Cristo ter um impacto na história, porque todo mundo aqui conhece sobre a história, o antes e o depois. Existe o antes da cruz e o... Alô, todo mundo? E o que adianta a cruz de Cristo ser fincada na história do antes e depois, e a cruz de Cristo não ser fincada no seu coração? Você ser a mesma pessoa, sai de um culto como esse, é a mesma pessoa. Tem gente que sai de culto que é pior do que quando voltou, atribulado. Quando nós falamos da introdução do novo homem, adeus ao mundo, adeus às práticas do sexo ilícito, adeus do patuá, adeus do ficar, ao Deus do mentir, a nota de $1, Deus da música mundana, do rock do Nirvana, Deus essas coisas. Fala para o irmão que está do seu lado: um novo homem, uma nova raça. Deus está levantando no nosso meio um novo tipo de gente. E quem são esses, pastor? São aqueles que tiveram encontro com Jesus. Quando nós falamos disso, nós estamos falando, e o quarto aspecto, para a gente orar, é o aspecto da cruz de Cristo, que é o amor de Jesus para os seus filhos. Só dá para ser um novo homem, uma nova mulher, aqueles que tiveram a experiência com o amor de Jesus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. É o próprio Cristo dentro de você. O aspecto, por último, é o amor. Não dá para servir a Cristo sem experimentar desse amor. Quantas pessoas estão servindo a Cristo, mas elas acham que Deus as odeia? Porque quando ela comporta bem, Deus a ama, e ela vive naquela lei, e aí, essa semana ela comportou bem, Deus me ama, e ela vem no culto, e ela acha que o culto foi até bom, porque ela naquela semana comportou bem. Aí quando ela comportou mal, ela chega um peso nas costas no culto.
E aí, irmão, como é que tá? Luta, pastor. Tá cheio de Deus? Não, pastor, essa semana. Quero te dizer nessa noite, você só pode provar de Jesus se você prova do amor dele primeiro. E amando os seus, amou-os até o fim. Que nessa noite nós possamos ser jovens que tem uma experiência com a cruz de Cristo, não só com a cruz, mas com o próprio Jesus. Que Jesus apareça para você nessa noite e te transforme numa pessoa diferente. Fica de pé que nós vamos buscar